Amém. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós estamos na série, meus irmãos, série de mensagens, domingo à noite, sobre as declarações do Senhor Jesus sobre quem Ele é, quem Ele diz ser. Ele disse que é o pão da vida. Em João 6,35, Ele disse, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome, e o que vem a mim jamais terá sede. Ele disse em João 8,12 que é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 9, versículo 7 e versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Abrir-se-á, ou entrará, sairá e achará pastagem. E no capítulo 9 também, acho que é versículo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. São declarações de Jesus que você só vai encontrar no Evangelho de João. Ele dizendo que é pão, que é o maná, para os judeus. Eu sou o maná do céu, o pão do céu. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não vai andar em trevas. Vai saber onde está andando, porque é Ele que vai guiar. Eu sou a luz. Eu sou a porta das ovelhas. Quando Ele disse isso, Ele quis dizer que para fazer parte do povo de Deus, tem que passar por Ele. Eu quero ser uma ovelha do Senhor Jesus. Tem que passar pelo Senhor Jesus. Tem que passar pela porta. Eu quero ser um crente em Cristo Jesus. Tem que passar pela porta. Eu quero ir para o céu. Tem que passar pela porta. Porque quem quer ir para o céu de outro jeito, ele chama de ladrão, um salteador. Quer ir para o céu pulando muro, pagando propina. O céu não é o Brasil. Certo? O céu não é o Brasil. Ou, enfim, e Deus não é político brasileiro. Para entrar no céu, só tem um jeito. Não adianta pagar propina, não adianta Odebrecht. Não adianta, enfim. Posso falar disso não, que o rapaz lá não é mais réu. Não é mais condenado. Enfim. Mas vamos voltar aqui. Para ir para o céu tem que ser pela porta. E é Jesus. Mas Jesus também disse que é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, para fazer parte do povo de Deus, para ter a sua salvação garantida, tem que passar pela porta para você fazer parte do povo de Deus. Mas isso só é possível por meio da morte de Cristo, que é o pastor que dá a vida por suas ovelhas, que morreu na cruz em nosso lugar, em lugar dos nossos pecados. Você não acha incrível, meus irmãos, que eu vi uma frase hoje que parece que é uma frase de C.S. Lewis. Eu ouvi hoje num podcast, um pastor citando. Olha as aspas aqui, bem grande, viu? Cheio de aspas. O maior pecador da história, entre aspas, foi Jesus. Entre aspas. O que é que ele quer dizer? Jesus levou todos os nossos pecados sobre si. Toda a ira de Deus foi descarregada em cima do Senhor Jesus, como o bode expiatório lá do Antigo Testamento. Para que quando Jesus olhar para nós hoje, não veja mais os nossos pecados. Veja quem? Cristo, o Cordeiro de Deus. Aí por isso que tem essa frase impactante, Mas Jesus foi o maior pecador da história, entre aspas, Para dizer que ele recebeu todos os nossos pecados sobre si, lá na cruz do Calvário. E aquele que tem em Cristo como o pão da sua vida, a luz, a porta, tem em Cristo como seu bom pastor, Deus olha para ele e não vê mais os seus pecados. Vê o quê? Vê Cristo. Vê Cristo. Então nós estamos observando essas declarações do Senhor Jesus aqui no Evangelho de João. E a quinta declaração de Jesus
é esta daqui que nós acabamos de ler. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A pergunta que ele faz para Marta: crês tu isto? Crês isto? Você crê nisso? Quer dizer, ele está falando, Jesus está falando, se você crê nisso, então isso se aplica a você. Se você crê que Jesus é a ressurreição e a vida, ainda que você morra, viverá. Essa declaração do Senhor Jesus, eu podia ficar só falando disso aqui. Essa declaração do Senhor Jesus aqui, ela nos fortalece, nos enche de esperança numa época em que pessoas estão morrendo. Mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil. E os crentes bem que poderiam estar todos desesperados. Podiam nem estar aqui hoje, os crentes, hoje, celebrando um culto ao Senhor. Mas os crentes creem na promessa de que, ainda que morra, viverá. Porque a morte não é o fim, né? A morte é uma continuidade da vida que Deus já nos deu, vida eterna. Pronto, não estava nem no script, aqui é só porque eu me emocionei. Então vamos seguindo aqui em João capítulo 11. O capítulo 11, nós temos um relato aqui muito conhecido, que é o relato da ressurreição de Lázaro. Os primeiros versículos diz assim, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu com o bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Aqui é um spoiler, que ele vai falar sobre isso só no capítulo 12. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então Jesus está em Betânia. Aqui, o ambiente aqui, Jesus em Betânia. Isso aqui é importante porque Jesus ele estava entre os judeus, lá em Jerusalém. Basicamente, nós estamos continuando a história da semana passada, das semanas passadas, né? Jesus estava entre os judeus em Jerusalém, especialmente no templo. Ele disse para os judeus: eu sou a porta. Tinha fariseus escutando ele dizendo isso. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E o judeu ouvindo Jesus dizer que é o bom pastor, e o judeu acho que lembrando, peraí, Davi disse, o Senhor é o meu pastor, Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Ora, se Deus é quem disse que é o bom pastor, por que Jesus está dizendo que ele é o bom pastor? Ele é um mentiroso. Vamos apedrejá-lo. E a coisa piorou quando Jesus disse no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Aí pronto, os judeus, não, agora me segura. Pegaram em pedras para atirar em Jesus, porque quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que é Deus também, com Deus, o Pai. E aí os judeus preparam um jeito de, arquitetam um jeito de pegar Jesus e apedrejá-lo. Jesus então sai, Jesus não é besta, né? Jesus poderia não, vou ficar aqui, vou matar tudinho. Não. Quer matar um homem inocente, mas Jesus sai. Então ele vai, diz aqui nos últimos versículos aqui, do capítulo 10, que ele vai para o outro lado do Jordão, além do Jordão, né? A região que nós conhecemos hoje como Transjordânia, né? Passa pelo Jordão, e então ele vai para Betânia. Betânia era onde vivia essa família, Lázaro, as irmãs Marta e Maria. Então Jesus fica sabendo que Lázaro estava doente. O texto nos informa aqui que Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava doente. Maria, no versículo 2, vai mostrar que Maria já era conhecida pelos leitores. Quem estava lendo o Evangelho de João já conhecia a história de Maria. Maria foi aquela que quebrou um vaso de alabastro e ungiu os pés do Senhor Jesus. Lavou os pés do Senhor Jesus e enxugou com os cabelos. E Jesus disse que por todo lugar ia se divulgar a história dela. Vocês lembram disso? Pois bem, a história já estava conhecida, como é conhecida hoje. Sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a história de Maria que ungiu os pés de Jesus, a irmã de Lázaro. Pois bem, já era conhecida a história de Maria, por isso que João diz aqui, Maria, cujo irmão estava enfermo,
é aquela que ungiu os pés de Jesus, no versículo 2. Só que João só vai falar, vai narrar essa história no capítulo 12. É como se ele desse um spoiler. Mas as pessoas já conheciam a história. Mas ele vai escrever a história novamente no capítulo 12, para que aqueles que não conhecem venham a conhecer a história daquela que ungiu os pés do Senhor Jesus, preparando para a sua morte e sepultamento. Um outro ponto importante aqui, para destacar, é que Lázaro não é qualquer pessoa. Diz aqui no versículo 3 que Lázaro, esse que estava enfermo, é aquele a quem amas. Disse Maria, né? As irmãs de Lázaro, mandaram alguém informar para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Agora, se você ler o versículo 5, você vai perceber que, na verdade, Jesus amava as irmãs de Lázaro também, né? Aliás, Jesus ama todo mundo. Mas Jesus me ama também. Né? Não? Ou não? Jesus ama tu? Tu não, o senhor, senhora. Tu é pesado. Eu dissesse para a mãe, tu comprou aquele negócio, aí tu o quê? Aí eu voltava sem dente. Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui. Hoje em dia, né, os filhos falam de um jeito com os pais desculpa, amor, desculpa, senhor, com os filhos, né? Desculpa, senhor, desculpa, senhora. Mas no meu tempo, eu tenho 2 dentes aqui que eu não tenho mais. Foi minha mãe. Eu tô brincando. Se ela estiver assistindo, ela vai ficar se sentindo mal. Mas eu tô brincando. Desculpa, manhã. Vamos lá. Então, Jesus amava Lázaro, amava Marta e Maria, diz o versículo 5. Só que, quando declara aqui no versículo 3, está enfermo aquele a quem amas, há uma ênfase maior. Veja, João se refere a si mesmo aqui no Evangelho de João como o discípulo amado. Jesus amava todos os seus discípulos? Amava. Mas quando se fala do discípulo amado, é uma ênfase maior. É aquele que estava mais próximo. É aquele que era mais amigo. Entende? E quando fala que está enfermo aquele a quem amas, se referindo a Lázaro, era alguém muito próximo do Senhor Jesus. Lázaro era alguém com quem o Senhor Jesus se relacionava mais. Então, os versos 5 e 6 também, quando a gente lê aqui, vai nos dar uma grande estranheza quando a gente percebe que Jesus amava Lázaro e amava suas irmãs. O versículo 5, vou ler novamente. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ok? Então Jesus ama Lázaro e suas irmãs. Ok? Aí o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Espera aí, Jesus. Jesus, o senhor não entendeu. Está enfermo Lázaro, aquele que o senhor ama. Ele está doente. E a doença é séria, Jesus. Eita, Jesus, Lázaro está doente. Daqui a 2 dias eu vou lá. Irmão, quem é que faz isso aqui? Eu acho que ninguém faria isso. Se bem que tem ser humano, né? Tem seres humanos e seres humanos, né? Mas, sabe a notícia? Eita, fulano está doente. Diz para mim, né? Pastor, o fulano de tal da igreja está doente. Aí, eita, é mesmo? Pastor, é uma doença muito séria, pastor. Eu acho que está nas últimas. Aí eu, pastor, né? Eita, irmão, tá bom, obrigado por informar. Aí daqui a 2 dias eu vou lá. Que amor é esse? Se o irmão me diz que está doente, é porque quer que eu vá lá com urgência para fazer alguma coisa, né? Fazer sei lá, uma oração, um negócio. Fazer um negócio lá. Só que Jesus demora. Isso traz uma estranheza. Só que Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabia. A enfermidade de Lázaro, ele diz aqui no versículo 4, quando Jesus recebe a notícia: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, Jesus já sabe o que vai fazer.
A enfermidade de Lázaro não é para a morte. Agora, você já sabe da história, Lázaro morre e Jesus ressuscita. Aqui, desculpe aí, para quem não sabe a história, eu estou contando o final do filme. Mas, Jesus disse aqui que a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Mas Lázaro morreu, a gente sabe que Lázaro morreu. O que quer dizer com isso? Óbvio que o fim da enfermidade dele não é a morte em si, mas para mostrar quem tem autoridade sobre a morte, quem tem autoridade para dar vida, quem ressurge um morto. Jesus. Aquela enfermidade não era para a morte, visava a glória de Deus, a glorificação do Filho. Meus irmãos, não tem como ler esse versículo 4 aqui, que diz que a enfermidade era para a glória de Deus, e não lembrar do que acontece lá no capítulo 9, versículo 1 a 3. Vocês lembram da história? Jesus está lá com seus discípulos e eles visualizam um homem, talvez um jovem, cego de nascença. Vocês lembram? Cego de nascença. E os discípulos questionam a Jesus. Quando eles viam aquele homem cego de nascença, eles questionam a Jesus. Jesus, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Foi os pais dele? Ou foi ele que pecou para nascer cego? Quem pecou? Os discípulos estão preocupados com a causa daquela cegueira. Talvez com aquela ideia de que aquilo é resultado de uma maldição hereditária. Os pais foram amaldiçoados. Ou talvez com aquela ideia de que os pecados dos pais vão até os filhos, nas próximas gerações, de geração a geração. E parece que nunca vai haver graça, né? Graça de Deus. Mas Jesus, quando questionado, quem pecou? Foi os pais? Foi ele? Quem pecou? Jesus disse, não. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele nasceu cego, por quê? Para que as obras de Deus sejam manifestas. E Jesus manifestou a glória de Deus, manifestou as obras de Deus, quando trouxe ele a visão, quando fez ele enxergar. E a resposta aqui é parecida com a resposta que ele dá sobre a questão de Lázaro. Ele estava naquela condição de enfermidade para que nele se manifeste as obras de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, para que a glória de Deus seja vista em meio à deficiência, o sofrimento, e no caso de Lázaro, até mesmo sobre a morte. Ele estava naquela condição para a glória de Deus. Como diz John Piper, numa das suas pregações, John Piper disse que nós precisamos olhar para a doença, nós precisamos olhar para a dificuldade, para as deficiências físicas, ou mentais, ou emocionais. Nós precisamos olhar para essas dificuldades, não procurando a causa. Não procurando a causa daquela dificuldade. Por que fulano tem isso? Por que fulano tem essa dificuldade física? Por que Cicrano tem essa doença emocional? Por que Beltrano nasceu com essa doença? Não é a causa que nós precisamos questionar, buscar, entender. Mas o propósito. Procurar o propósito. Doenças e sofrimentos não são necessariamente causadas por pecados específicos. Fulano tem isso porque fez isso contra Deus. Cicrano tem isso porque fez esse pecado contra Deus. Não é assim. Não é assim que Jesus ensina. Fulano tem isso por causa disso e aquilo outro. Não necessariamente problemas físicos, mentais, doenças das mais diversas aí, que eu não sei citar o nome, não necessariamente são causados por pecados específicos, mas podem ter o propósito de manifestar a glória de Deus. Por que Lázaro estava doente? Era para a glória de Deus. Por que Lázaro morreu? Para a glória de Deus. O propósito é manifestar as obras de Deus. John Piper ele disse o seguinte:
O sofrimento só encontra seu significado final quando é relacionado a Deus. Isso significa que o sofrimento só encontra o seu sentido final quando é relacionado a Deus. Acho que eu repeti a frase. Mas, o sofrimento só tem significado quando é relacionado a Deus. Por que isso acontece comigo? Deus deseja ser glorificado, mesmo nas nossas deficiências, dificuldades, problemas. Lázaro adoeceu. Jesus demora a visitar Lázaro. O propósito, a glória de Deus, a glória do Filho de Deus. Cristo usaria aquela situação para manifestar a sua glória entre os homens. Então 2 dias se passam e Jesus resolve ir até a Judéia. No versículo 7 ele diz: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Um detalhe importante aqui é que, na verdade, eles não estão indo para a Judéia em si. Porque vai dizer aqui que o local em que Lázaro estava sepultado ficava ali uns cerca de 200 metros, se eu não estiver enganado, cerca de 200 metros de onde Jesus estava em outra ocasião com os judeus, em Jerusalém. Pertinho de Jerusalém. Metros de distância de Jerusalém. Então, ele não está indo bem para a Judéia, está indo para pertinho, certo? Mas é como eu ir lá no Ligeiro e dizer que ainda estou em Campina. Ou é Campina? Ali é, né? É, né? Então, deixa eu dizer outro nome. Diga uma cidade aí que não é Campina, mas o pessoal diz que é Campina. Depois do Ligeiro ali. Queimadas. Pronto. Fulano liga, ei, tá onde? Eu estou aqui em Campina, mas a pessoa está em Queimadas. Só que é porque está muito perto, né? Mais para ali, na divisa. Está muito perto, mas ainda está em Queimadas. Mas diz que está em Campina, porque é a referência maior ali. Então Jesus disse, vamos para a Judéia. Na verdade não é bem para a Judéia, é Betânia ali, é pertinho, mas não é Judéia. Mas por que isso é importante? Porque Jesus vai voltar para perto daqueles judeus que queriam apedrejá-lo. É tanto que no versículo 8, os discípulos de Jesus se preocupam. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E voltas para lá? Mestre, o senhor está doido? Eles vão largar a pedra no senhor. Aí Jesus argumenta aqui nos versículos 9 e 10. Diz, se alguém andar de dia, não tropeça, porque está vendo a luz do dia. Na verdade, falando dele mesmo, né? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz do mundo. Lembra que Jesus falou que é a luz do mundo? Ele fala várias vezes isso aqui no Evangelho de João. Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com isso. Não se preocupem. Nós precisamos andar no caminho da vontade do Pai, enquanto eu estou aqui, enquanto eu sou a luz do mundo e estou aqui. Então não se preocupe. Deus vai nos proteger. Então eles vão até Betânia. O versículo 11, o Senhor diz assim, isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos parecem não estar muito familiarizados com esse tipo de linguagem. Quando ele diz, Lázaro adormeceu, certo? E eu vou para despertá-lo. Ora, se eu digo para os irmãos aqui, estávamos no culto, e de repente Josiano adormeceu, todos ficaram preocupados. Todos ficaram tristes, estava todo mundo chorando. Porque aí alguém vai dizer, por causa que ele dormiu, né? Vai achar estranho. Agora, se eu disser para os irmãos, o meu gato, ele não desperta mais. Meu gato não desperta mais. Meu gato. Eu choraria bastante por esse gato. Viu, irmã Cida? O meu gato não desperta mais. Ele... Aí deixa eu ver. É só botar uma pilha. É um gato e um despertador, né? Mas... Eu pensei disso agora. Foi bom. Mas... Pensei agora. Foi bom, foi não? Só para despertar os irmãos.
Mas você fala de despertar, acordar, nós estamos até um pouco familiarizados com esse tipo de linguagem, uma figura de linguagem chamada eufemismo, né? Você usa uma expressão para amenizar uma situação. Então, eita, fulano partiu dessa para melhor. Foi para onde? Foi para Campina, né? Saiu do interior, foi para Campina. Não, partiu dessa para melhor, morreu. Fulano adormeceu depois de tanto tempo de luta no hospital. Morreu. É isso? Os discípulos... Pronto, os crentes usam a expressão fulano foi promovido. Aí foi para os céus. Agora, quando Jesus usa essa expressão, Lázaro adormeceu e eu vou para despertá-lo, os discípulos não compreendem. É tanto que no versículo 11 ele diz, olha, se ele dorme, estará salvo. Parece que é como se dissesse o seguinte, olha, não, se ele está dormindo, então é bom, porque se estiver muito agitado, quando ele está doente, pode piorar. Mas já que ele está dormindo, é bom, está salvo, está tranquilo. Eles não entenderam. E é tanto que parece que os judeus não estão muito familiarizados com esse tipo de linguagem. Lembra quando Jesus disse, com relação à filha de Jairo, Jesus disse, ela não morreu, ela não está morta, a menina. Ela dorme. Qual foi a reação das pessoas que estavam no velório? No velório. As pessoas do velório fizeram o quê? Jesus disse que ela não estava morta, ela estava dormindo. Hã? Qual foi a reação do povo do velório? Começaram a achar graça. Começaram a rir. Começaram a mangar no velório. É uma figura de linguagem. Mas, não é o caso aqui, né? Jesus estava se referindo à morte, ele morreu. Agora, ele diz no versículo 15, ele diz o seguinte, versículo 14, Lázaro morreu, Jesus disse claramente, e por vossa causa eu me alegro de que não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Interessante aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele disse, olha, Lázaro morreu, e eu me alegro que, por vossa causa, eu me alegro de que lá vocês não estejam. Jesus está feliz, porque Lázaro morreu, e as pessoas não estão lá para ver, os discípulos. Isso sugere o seguinte, meus irmãos. Sugere aqui, pela fala do Senhor Jesus, que se ele estivesse lá antes, Lázaro não teria morrido. Está implícito aqui no texto. Ele diz, olha, por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse. Porque agora eles vão ver o que é que Jesus vai fazer. Mas se Jesus não estivesse lá, supõe-se que Lázaro não teria morrido. Que foi o que falou Maria, que foi o que falou Marta depois. Por quê? Jesus daria uma oportunidade para aqueles discípulos crescerem em fé, ao ver o que ele faria. As obras de Jesus, meus irmãos, os milagres que Jesus realizava, não era um objetivo de angariar multidões de pessoas, dele ficar famoso. Não era esse o objetivo. Jesus queria trazer fé para a vida das pessoas, tornar as pessoas crentes nele. E quando você vê pessoas falando, olha, essa igreja aqui é a igreja que cura, essa igreja aqui é a igreja que vai te dar isso, aquilo, olha esse milagre aqui, olha que maravilha, aquele pastor ali, ele faz milagre demais, olha que pastor, aquele pastor que cura, que faz não sei o quê, que roda, que planta bananeira, que faz não sei o quê, ele vai estar pregando lá na igreja de Beltrano, vamos lá, vamos que eu quero me curar, que eu tenho um problema de vista. Não, o objetivo de Jesus não era esse não. Que é isso que fizeram com o evangelho? O objetivo era para que as pessoas crescem nele, como Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tenham vida eterna. O objetivo é salvação. É conhecer Jesus e ter vida eterna. Porque muita gente viu Jesus fazendo milagres e não estava nem aí para ele. Já viu aquela de alguém dizer, eu estou pedindo a Deus um sinal para saber se ele realmente existe. Já viu? Eu estou pedindo a Deus um sinal para saber se realmente existe céu e inferno. Deixa eu te dar um conselho.
pelo que as Escrituras mostram. Nenhum milagre, nenhum sinal vai te fazer ter fé em Deus, se não for por causa de Jesus. Se não for pela graça do Senhor Jesus. Porque pelo milagre, o milagre em si não quer dizer nada. O milagre que Jesus realizava apontava para ele, não para o milagre em si. Eita, Jesus ressuscitou Lázaro. Vamos ver Lázaro ressurreto? Perdão. Josiane, pode me dar aqui o cantil? O objetivo não era, por gentileza, o objetivo não era, nossa, olha que milagre, que milagrão, ó. Olha que milagre. Obrigado, meu querido. Você é muito amado. Por Suzane. Olha que milagre que Jesus fez. Nossa, que maravilha. Eita, milagrão, ó. Muitos ficaram impressionados com os milagres dele. Mas o objetivo do milagre não era o milagre em si. Era mostrar aquele que fez o milagre, o Senhor Jesus. Para que as pessoas olhem para ele e digam, ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele mostrou os sinais. Respira. Então, meus irmãos, as palavras de Tomé aqui no versículo 16, né? Então Tomé é chamado Dídimo, Tomé é do aramaico e Dídimo é do grego. Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Antes eu achava que Tomé não tinha entendido o que Jesus tinha falado aqui, né? Olha, para que vocês possam crer, vamos lá ter com ele, para que vocês possam crer no que é que eu vou fazer. Aí Tomé disse, vamos nós morrer com ele. Antes eu entendia que Tomé estava indo, vamos nós consolar Jesus, que ele não está falando coisa com coisa, está triste porque Lázaro morreu. Mas não é isso. Tomé, ele sabe a missão de Jesus. E ele está se colocando aqui à disposição de seguir a Jesus até a morte. Até a morte. E é um pouco irônico, né? Porque Tomé e outros discípulos, no momento da crucificação do nosso Senhor, eles fugiram. Eles correram. Né? Mas ele quis mostrar sua lealdade com o Senhor Jesus e segui-lo. Meus irmãos, resumindo aqui minha fala até aqui, a doença e a morte de Lázaro promoveriam a glória de Deus, quando muitos daqueles que testemunhassem crescem nas suas obras. Então, o objetivo ali é que as pessoas pudessem crer em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é aquele que dá vida a quem nele crê. Lázaro já estava morto, no versículo 4. 4 não. Versículo 17. Quando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. O versículo 17 vai dizer que Lázaro já estava morto há 4 dias. Se você der um Google, você vai ver que um corpo humano começa a entrar em estado de decomposição entre 24 e 48 horas. Em 2 dias, né? Em cerca de 2 dias, começa a entrar em estado de decomposição. E com 4 dias? Com 4 dias a situação, desculpe aí falar nisso, né? Mas para você ter ideia do que Jesus ia encontrar. Lázaro já estava 4 dias morto. Quem visse o corpo de Lázaro, enfim, ia dizer, não, um absurdo, não tem como, não tem mais o que fazer. É impressionante o que Jesus fez. Marta foi ao seu encontro, no versículo 21. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, meu irmão. Sugerindo que o Senhor demorou demais para ir. Passou ainda 2 dias depois que recebeu a notícia. Se tivesse lá, não teria morrido. Maria disse a mesma coisa lá no versículo 32. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido Lázaro. E isso é verdade. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Jesus teria
curado ele da sua doença, sei lá o que ele tivesse. Mas era o plano de Deus. E ela tem fé mesmo assim. O versículo 22 mostra a fé que ela tem. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Quer dizer, eu sei. O Senhor é um homem que fala com Deus e Deus atende. Eu soube o que o Senhor fez outro dia. O Senhor orou e Deus multiplicou 5 pães e os 2 peixes. Quando o Senhor ora, Deus atende. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas agora que o Senhor está aqui, o Senhor pode fazer uma oração e algo acontecer. Ela cria no Senhor. Aí o Senhor Jesus disse no versículo 23, né? O teu irmão há de ressurgir. Aí ela diz no versículo 24, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eu vou ressuscitar Lázaro. Né? Ele vai ressurgir. Aí ela pensa, não, eu sei, porque os judeus acreditavam na ressurreição. Não naquele momento, mas na ressurreição espiritual no futuro. Eu sei que no dia do Senhor, quando o Senhor nos chamar para o seu reino, nós vamos ressuscitar. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Embora nós criemos nisso também. Mas Jesus está dizendo, eu vou ressuscitá-lo. Em outras palavras. Por isso que ele diz aqui no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não está falando da ressurreição futura, embora tenha implicações. Mas diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisso? Olha, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, mesmo que essa pessoa venha a morrer, não significa que ela vai morrer, que ela morreu. Mas ela viverá eternamente, ela não morrerá eternamente. E Jesus confronta, você crê nisso? Ela responde no versículo 27, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha que lindo, irmãos. É o propósito do Evangelho de João, é mostrar isso. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quem crê nisso tem o quê? Vida eterna. João 20, versículo 30 e versículo 31 vai dizer isso. Ele é o Cristo que devia vir ao mundo, o Filho de Deus. Ela cria nisso. Quem crê nisso, tem a certeza da ressurreição, da vida. É por isso que crentes estão confiantes em Deus, mesmo em dias tão turbulentos como esses que nós estamos vivendo, de coronavírus, de morte, de não sei o quê, de tantas incertezas no mundo. No mundo a gente tem muita incerteza. E talvez a gente tenha até medo do corona, né? Enfim. Mas a gente tinha confiança da ressurreição. Eu creio na ressurreição. Eu creio na vida. Porque Ele me prometeu. Ele prometeu que se eu crer, Ele é a minha ressurreição, a minha vida. Eu não morrerei eternamente. Quer dizer, eu posso até, vai chegar um dia que eu posso até morrer, mas a vida segue com o Senhor, eternamente, é vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é capaz de ressurgir um morto fisicamente, como no caso de Lázaro. E Ele é capaz de nos dar vida espiritualmente. Os versículos 33 até o 36, meus irmãos, mostra a atitude de Jesus, a emoção do Senhor Jesus diante daquele velório. Os versículos 33 vai dizer que Jesus se agitou, se comoveu.
Né? Maria disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí no versículo 33, vai dizer que Jesus se agitou no seu espírito. Se comoveu. Ele sentiu, meus irmãos, o estômago começou a embrulhar, o estômago do Senhor Jesus, meus irmãos. E por que isso é importante? Ele é Deus. Ele é o Senhor da criação. No capítulo 1, versículo 1, diz que Ele é o Verbo. Diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Senhor de todas as coisas. O dono de tudo. Ele é o Rei do universo. O Senhor dos senhores. O Alfa, o Ômega. E diz que Ele se comoveu com as pessoas tristes. Ele se comoveu. Jesus pergunta no versículo 34, onde é que vocês sepultaram ele? Aí parece que as pessoas dizem, vem aqui, ó, aqui. E Jesus sabe, meu amigo Lázaro foi sepultado. Mesmo que ele saiba o que ele vai fazer, mas aquilo mexe com ele. A reação do Senhor Jesus no versículo 35, um dos versículos menores da Bíblia, né? Jesus chorou. Jesus chorou. E aí os discípulos, os judeus, no versículo 36, viram aquela reação e disseram, olha o quanto ele amava Lázaro. Jesus chorou. O Senhor dos senhores chorando, irmãos. Se emocionou quando viu a tristeza do povo. Quando viu um amigo seu sepultado, mesmo sabendo o que vai fazer. Meus irmãos, Deus, o Senhor Jesus se comove com as nossas fraquezas. Ele se comove, Ele tem misericórdia das nossas dores também. Ele se compadece de quem sofre. O versículo 38, mais uma vez, diz que ele se agitou. É como se o estômago dele estivesse dando aquela dor, sabe, irmãos? Quando você começa a se compadecer com a situação ou ficar triste, o Senhor Jesus sente um embrulho no estômago e se agita com aquela situação, mesmo sabendo do que ele vai fazer. Mas é porque ele se compadece. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo eterno, ele se compadece. Meus irmãos, ele não está longe dos nossos problemas. Deus não se alegra com o velório. O Senhor Jesus não se alegra com mortes no Brasil, no mundo, por causa de Covid. Jesus se comove. Ele é filho de Deus, mas ele se identifica com a humanidade, porque ele é homem também. Ele olha para o nosso sofrimento com um coração misericordioso. Mas o versículo 37 até o 46 vai mostrar que ele é maior do que a morte. Olha o versículo 37, ele diz, os judeus perguntavam, né, quando viram ele chorando, não podia ele que abriu os olhos ao cego, lá no capítulo 9, fazer que este não morresse? Podia, irmãos? Podia sim ou não? Podia. Ele podia fazer com que Lázaro não morresse. E por que ele não fez? Para a glória de Deus. Para que o nome de Deus fosse glorificado. No versículo 39, Jesus diz, tirem a pedra do túmulo. Aí Marta, Senhor, mas já cheira mal. Já fazem 4 dias, Senhor, já cheira mal. Imagina a situação, meus irmãos. Pense na situação. Não era fácil, é tanto que Jesus parece que nem chega perto, né? Percebeu? Abra aí o túmulo. Aí já não é comigo, né? Mas não chega perto do túmulo. Abra o túmulo. Mas já cheira mal, Senhor. Aí ele diz no versículo 40, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Você vai ver como eu sou a ressurreição e a vida. Como eu vim manifestar a glória de Deus. Eu não disse para você crer nisso?
Aí tiraram a pedra. Aí Jesus orou no versículo 41. Pai, graças te dou porque me ouviste. 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas eu falei isso por causa da multidão que está aqui. Para que creiam que tu me enviastes. Para que creiam que tu me enviaste. Qual é o propósito do livro de João? Que as pessoas creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele chamou. As pessoas brincaram essa semana, né, com essa frase. Lázaro, vem para fora. Hã? Enfim. Esse aí não, né? Esse aí não. Amém? Misericórdia. Esse aí não. Mas esse Lázaro aqui, Deus ressuscitou. Lázaro, vem para fora. Tem uma música que diz, né? Lázaro, quando ele falou a Lázaro, saia para fora. Saia para fora. Foi demais, não foi não? Sair para onde, Senhor? Para dentro? Mas, Lázaro, vem para fora. Aí, versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele. Por quê? Porque viram que ele é a ressurreição e a vida, como ele disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse para Lázaro, saia, Lázaro, vem aqui fora. E ele viveu. A glória de Deus foi manifestada ali. Deus foi glorificado. Muitos creram nele. Meus irmãos, meus amigos, se você crê no Senhor Jesus, você também verá a glória de Deus. Você verá Deus lhe dando vida. Você verá Deus lhe dando o fôlego de vida que você achava que tinha. Eu achava que eu tinha vida. Eu ouvi tantas pessoas que hoje são crentes no Senhor Jesus dizendo, eu achava que minha vida era boa. Vida boa é a vida de quem foi perdoado, que teve seus pecados perdoados. Aí outras pessoas dizem ao contrário, né? A minha vida não era boa. Eu vivia procurando algo que pudesse fazer sentido na minha vida. Eu ouvi de um pastor hoje, novamente, um podcast, ele dizendo, antes dele se converter, ele dizendo, olha, eu estava começando a pirar, minha cabeça estava começando a endoidar. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ter medo da morte. Eu comecei a ficar doido. Meu Deus, eu vou morrer, vai ter uma hora que eu vou morrer. Vocês já pensaram nisso? Quando vai dormir, tudo fica escuro. Eita, vai ter um dia que eu vou morrer. Tem hora que dá aquele baque. Rapaz, vai ter uma hora que eu vou morrer. Vai apagar meus olhos. Meus irmãos. Eita, não pensaram nisso não, né? Pois é. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aí esse pastor ele dizia, eu comecei a procurar algo que pudesse trazer algum sentido na minha vida, para eu não... Mas foi aí que eu encontrei Deus. E tudo começou a fazer sentido. Então eu vivo a minha vida o máximo que eu puder para a glória de Deus. E tudo hoje vale a pena, porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Então, quem é de Deus, quem tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não vive com medo de morrer. É claro que se eu perguntar aqui quem quer morrer, ninguém quer. Eu não quero morrer. Eu quero ir para o céu sem morrer. Eu quero ser arrebatado. Igual Enoque. Trasladado. Então eu vou andar mais com Deus. Se eu perguntar quem quer morrer, ninguém quer. Agora,
quem tem medo de morrer, quem tem medo assim. Quem é que tem medo aqui de ir para o céu? Ninguém tem medo aqui de ir para o céu, dos crentes em Cristo Jesus. Porque sabe quem tem crido. Então, meus irmãos e amigos, Jesus oferece vida, hoje, sempre. Se você não tem Cristo como um Senhor e Salvador de sua vida, mesmo que você esteja andando por aí, esteja aqui, esteja nos assistindo em casa, você pisa no chão, sente o chão, bebe água, sente a água. Mas se você não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é como se você tivesse morto. Sabe por quê? Porque os seus pecados estão aí. Ninguém tocou nos seus pecados. Eles continuam aí em você. Quando Cristo vier, Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes Ele vai dizer: apartai-vos daqui. Mas as suas ovelhas Ele vai dizer: pode vir, é meu aprisco, é meu rebanho. Ele vai dizer isso, pode vir, para aquelas que já foram perdoadas. Seus pecados foram perdoados. E quem não teve seus pecados perdoados, vai perecer eternamente. Jesus oferece vida nele, hoje. E você pode sair da morte hoje. Jesus está chamando. Venha. Venha para Ele. Coloque a sua fé no Filho de Deus. Eu não quero mais a vida que eu tenho. Eu quero a vida de Jesus hoje na minha vida. Eu não quero mais isso que eu estou vivendo. Não está fazendo sentido. Eu quero Cristo. Hoje mesmo. Coloque a sua fé no Filho de Deus, que ressuscita, que dá nova vida a qualquer um que se aproxima dele. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai diz do filho: esse meu filho estava morto e reviveu. Quem se aproxima de Deus sai da morte para a vida. Não entra em condenação, passa da morte para a vida. Meus irmãos, a ressurreição de Lázaro ilustra a nossa ressurreição, que a partir da morte e ressurreição de Cristo vai ocorrer um dia também. Um dia nós partiremos, mas ressurgiremos para usufruir da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então cabe a nós aguardarmos esse dia e mostrar para os outros onde encontrar a vida e a ressurreição. Mostrar para os outros onde é que está a vida e a ressurreição. Está em Jesus. Mostrar para os outros: olha, você quer ter vida, você quer viver mesmo, plenamente? Jesus. Eu conheço um homem chamado Jesus. Ele mudou a minha vida e ele pode mudar a sua vida também. Cabe a nós aguardarmos o dia da nossa ressurreição, mostrando para os outros o caminho para isso. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, viverá e não morrerá eternamente. É a promessa do Senhor Jesus. Mais uma vez eu digo, é a promessa que Ele faz para você hoje. Peço que os irmãos estejam em oração.